O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de irregularidades no uso de... Jornalismo de verdade. No uso de emendas parlamentares. Segundo a decisão, uma investigação da Polícia Federal mostra que Valdemar, embora não seja parlamentar, tinha autonomia para direcionar recursos de emendas em razão do cargo de presidente do partido. Quem fala com a gente e traz os detalhes, todas as informações sobre essa operação é o José Matheus Santos. Oi, José Matheus, seja muito bem-vindo. Explica para nós o que decidiu o ministro Flávio Dino e quais foram as medidas adotadas. Olá, Raquel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira no SBT News. Pois é, Raquel, o ministro Flávio Dino determinou a indisponibilidade de bens na casa dos 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Esse valor é porque ele é semelhante às supostas destinações irregulares das emendas parlamentares, também em 119 milhões e 200 mil reais. De acordo com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, essa determinação é em relação a Valdemar Costa Neto, porque a Polícia Federal aponta que Valdemar teria atuado junto a funcionários da Câmara dos Deputados para fazer essa destinação das emendas parlamentares com a função, ali de ser presidente nacional do PL, ou seja, sem ter um mandato eletivo para fazer essas indicações dos recursos que são enviados pelos parlamentares para suas bases eleitorais. Então, diante disso, o ministro Flávio Dino acolheu essa solicitação da Polícia Federal. Essas medidas são um desdobramento da Operação Transparência, que foi deflagrada em dezembro do ano passado pela Polícia Federal, e que, na ocasião, teve como principal alvo Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, ela que era responsável por fazer a liberação dos recursos da emenda de relator, que ficaram conhecidas popularmente as emendas de relator como orçamento secreto, no período em que Arthur Lira era presidente da Câmara dos Deputados. E ela seguiu nessa função depois, já com Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal apontou que as indicações de Valdemar eram estabelecidas em uma planilha e encaminhadas aos ministérios responsáveis pelas execuções das verbas, utilizando nomes de deputados federais como falsos solicitantes, mas que, na verdade, segundo os investigadores, Valdemar é que era o real solicitante desses recursos enviados aos municípios, enfim, às bases eleitorais desses parlamentares e, no caso, a pedido de Valdemar Costa Neto. Ao todo, 21 emendas já foram pagas e empenhadas aos órgãos competentes no valor de 119 milhões de reais. O ministro Flávio Dino disse em um trecho da decisão que esse empenho do recurso de forma forjada constitui um momento de conversão da proposta desviada em execução financeira. Diante disso, Flávio Dino determinou que haverá esse bloqueio patrimonial de 119 milhões 216 mil reais e 703 de Valdemar Costa Neto, paralisação imediata de qualquer ato de execução orçamentária em relação às emendas listadas na investigação da PF, intimação da Câmara dos Deputados, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União para a adoção de providências no prazo de 10 dias. A Câmara dos Deputados, inclusive, vai ter esse prazo para encaminhar detalhes e informações sobre essas emendas para o Supremo Tribunal Federal por meio do presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhar essas informações para o gabinete do ministro Flávio Dino. É mais uma operação, no caso, mais uma decisão do ministro Flávio Dino em relação à questão das emendas parlamentares. Ele que é relator dessas ações gerais sobre a falta de transparência e rastreabilidade dos recursos desde que tomou posse no Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2024, sucedendo a então relatora dessas ações, ministra Rosa Weber. Volto com você, Raquel Landim, no comando do Poder Expresso.
Muito obrigada, José Matheus. José Matheus, então, nos lembrando, né, que essa decisão do ministro Flávio Dino faz parte da série de medidas que ele tem tomado para combater esse obscurantismo do orçamento secreto. Mas a decisão em relação ao Valdemar tem provocado muita polêmica por conta do contexto político em que ela está inserida. É a decisão contra o presidente do partido do principal candidato de oposição, tomada às vésperas da eleição. Primeiro eu vou mostrar para vocês os principais pontos da decisão do ministro Flávio Dino, depois tudo o que diz o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e aí a gente parte para a repercussão política. Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz a decisão do ministro Flávio Dino. A decisão diz que Valdemar dispunha de serviços de servidores da Câmara dos Deputados para destinar recursos. Dá uma olhada aqui comigo no telão. Primeiro trechinho da decisão. No caso analisado, um não parlamentar, ex-deputado cassado, presidente de uma importante sigla do Congresso, dispõe dos serviços de Mariângela Fialek, aqui vou dar uma paradinha, quem é ela? Mariângela Fialek, ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi alvo, como o Zé Matheus estava falando, de uma operação da Polícia Federal. É o celular dela que puxa a teia, né, de todas essas operações contra emendas ali que estão vindo agora dessas emendas do orçamento secreto. Então, continuando, e de outros servidores da Câmara dos Deputados para destinar recursos conforme seus interesses em sintomas inequívocos do cometimento dos crimes de peculato, diz o ministro Flávio Dino. A extração e análise de dados do aparelho de Mariângela Fialek indicam a existência de um arranjo decisório paralelo para a destinação de verbas públicas, no qual Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas desprovido de mandato, aparece como vetor de definição e remanejamento de emendas. Mais um trechinho aqui da decisão. O documento fala em um volume considerável de emendas parlamentares indicadas por uma pessoa não detentora de mandato. Lembrando que Valdemar da Costa Neto não é deputado, não é senador, não tem mandato, ele é presidente do PL. Conforme se observa, seguindo aqui na decisão, fala-se de um volume considerável de emendas parlamentares indicados por uma pessoa não detentora de mandato, ainda que algumas planilhas não tenham capacitado a completa identificação dos valores destinados ao ex-deputado. Algumas conversações delineiam que os patamares financeiros reservados ao investigado eram absolutamente significativos. Mais um trecho. Foram identificadas pelo menos 21 emendas parlamentares suspeitas. Das pesquisas realizadas, aparecem pelo menos 21 emendas parlamentares, num total de 119 milhões de reais, que foram empenhadas ou pagas e que, nesse cenário, foram forjadamente documentadas para escamotear, diz o ministro Flávio Dino, o verdadeiro solicitante da indicação. Na tabela, a gente já vai mostrar essa tabelinha para vocês, alocou-se a referência à página da IPJ, a fim de comparar o texto de diálogos com a efetiva destinação da emenda de maneira desviada e forjada. O documento mostra que esses 119 milhões de reais foram distribuídos por emendas de pelo menos 17 cidades. Dá uma olhadinha aqui comigo. Mogi das Cruzes, que é aí o reduto eleitoral de Valdemar da Costa Neto, né? É de onde ele vem, onde ele começa a sua carreira política. Temos aqui também Guaimbé, em São Paulo, Macedônia, Cafelândia, IP, Ilha Solteira, Morro do Chapéu, na Bahia, Itaguaçu, da Bahia, Santa Fé do Sul, em São Paulo, Suzano, uma cidade importante aqui de São Paulo, Ubatuba, no litoral paulista, o próprio Rio de Janeiro, né, capital do Rio de Janeiro, Bebedouro, em São Paulo, Caraguatatuba, Porto Seguro, na Bahia, Presidente Venceslau, em São Paulo e Dom Eliseu, no Pará. O documento mostra também mensagens em que servidores combinam encontros e repasses com Valdemar, como nessa mensagem entre Garigal Amarante Pinto, advogado, ocupante de cargo de natureza especial na liderança do PL da Câmara dos Deputados, e a servidora Mariângela Fialek, apontada, conhecida, muito conhecida no Congresso Nacional como Tuca.
Nela, os dois combinam possíveis valores a serem aplicados no Ministério do Turismo. No dia 25 de 8 de 2025, Garrigan envia mensagem para a Fialec dizendo: marquei com Valdemar amanhã às 10h30. Em seguida, ele acrescenta: acho que ele vai jogar no turismo os 24. Pode ser? 24, estamos querendo imaginar ali que deve ser dinheiro, né? Infere-se da fala do servidor que aparentemente ele se referia a emendas na área do turismo. Nesse outro trecho, os dois falam o valor e falam de tentar ir até a sala de VCN. Uma abreviatura aí a Polícia Federal entende para Valdemar Costa Neto. No dia seguinte, 26 de agosto de 2025, Garrigan cobra Mariângela. Fechou os valores do presidente Valdemar? Uma provável referência ao presidente do PL. Mariângela responde: se puder trocar tudo turismo, ótimo. Em resposta a essa mensagem, Garrigan diz: 24 milhões. Tá bom. Horas depois, Garrigan contacta Fialec e diz: voltei do VCN, Valdemar Costa Neto. Em seguida, tenta combinar de ir até a sala de Mariângela Fialec. Ato contínuo, Garrigan envia uma mensagem temporária e envia uma aparente lista contendo o município, o CNPJ correspondente e boa parte acompanhada do nome turismo. Eu consegui conversar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mais cedo. O que ele me disse? Ele disse que ele indicou essas emendas parlamentares na condição de líder do partido. Até queria pedir à nossa equipe para colocar a coluna que eu fiz para o site do SBT News na nossa tela, porque eu quero tirar a aspa exatinha que ele me falou, porque o que ele está querendo dizer, o que o presidente do PL me disse é que quando cidades pequenas não têm representação em Brasília, na visão dele, cabe ao líder da legenda destinar os recursos. Vou pegar aqui com vocês, ó. E é exatamente isso que ele me disse. Ele disse: Raquel, quando temos cidades pequenas que não têm representação em Brasília, é o líder do partido quem faz. Essa declaração, Valdemar da Costa Neto me deu depois que a operação foi deflagrada.